Oi, galerinha, bom dia. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, né, que foi sobre as regências brasileiras, as regências aqui no Brasil. Mas antes disso, eu irei dar umas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. Ok? Nós iremos hoje abordar as revoltas no período regencial. A grande marca, né, do período regencial foram as revoltas provinciais que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram a cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês e a revolta dos farrapos. Ok? A cabanagem ela foi uma revolta popular extremamente violenta, ocorrida de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. A rebelião tinha como objetivo a independência da região. Nos anos de 1835 a 1840, o Império do Brasil vivia um período regencial. Dom Pedro I havia abdicado, né, o trono em favor do seu filho que tinha apenas 5 anos, por isso foi instituída a regência para o governo do país. Contudo, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia. Algumas, inclusive, queriam separar-se do império. Insurreições como Farroupilha, Balaiada e Sabinada explodiram em todo o território brasileiro. Aqui é a província do Grão-Pará, né, onde estava localizado ali da Amazônia, Pará, Amapá, por ali. A província do Grão-Pará, ele compreende os atuais estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. O Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, por isso foi uma das últimas a aceitar a independência. Só fez parte do Império Brasileiro a partir de 1823. A revolta da cabanagem teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas, Madeira, Tocantins e seus afluentes. Curiosamente, o nome deste movimento é um termo pejorativo e se refere às habitações típicas da província, construídas como cabanas ou palafitas. Dentre as principais causas da revolta, podemos apontar as disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará. As elites provinciais queriam tomar as decisões políticas administrativas da província. Descaso do governo regencial para com os habitantes do Grão-Pará. Os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho. Vale citar que, sobre isso, as referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para sublevar a população contra o governo regencial. Desde a independência do Brasil em 1822, as elites do Grão-Pará se ressentiam com a presença dos comerciantes portugueses na província. No governo de Dom Pedro I, os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido por parte do governo central. Além disso, eles sofriam com repressão do governo Bernardo Lobo de Souza desde 1833, que ordenou deportação e prisões arbitrárias para quem se opusesse a ele. Assim, em agosto de 1835, os cabanos se amotinam sob a liderança dos fazendeiros Félix Clemente e Francisco Vinagre, culminando na execução do governador Bernardo Lobo de Souza. A balaiada, outra revolta, foi uma luta popular que sucedeu na província do Maranhão durante os anos de 1838 a 1841. A revolta surgiu como um levante social por melhores condições de vida e contou com a participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos.
O nome dessa luta popular provém dos balaios, nome dos cestos fabricados na região. As principais causas da balaiada estão ligadas à pobreza da população da província maranhense, bem como sua insatisfação diante dos desmanches políticos dos grandes fazendeiros da região. Estes lutavam pela hegemonia política e não se importavam com a miséria da população, a qual ainda sofria com as injustiças e abuso de poder pelas autoridades. Aquela elite política estava dividida entre dois partidos, os bem-te-vis, liberais, que apoiavam indiretamente os balaios no início da revolta, e os cabanos, conservadores, que estiveram contra aos balaios. A batalha final, a situação dos revoltosos piorou ainda mais quando o experiente militar coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, assume o comando de todas as tropas do Maranhão, Piauí e Ceará. As tropas eram compostas de mais de 8.000 homens bem armados e no dia 7 de fevereiro de 1840. Não sem esforço, o coronel derrota Raimundo Gomes, o qual, cercado e isolado, se rende e entrega a vila de Caxias às tropas oficiais e o início do fim. Em 1840, o recém-coroado imperador Dom Pedro II resolve anistiar os rebeldes que se entregarem. Imediatamente, mais de 2.500 balaios se rendem. Com isso, Luiz Alves de Lima e Silva esmaga definitivamente aqueles que continuavam lutando em 1841. Neste mesmo ano, Cosme Bento é capturado e enforcado. Por sua vez, o vaqueiro Raimundo Gomes é expulso da província e morre a caminho para São Paulo. Ao retornar vitoriosos à capital, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva recebeu o título de Barão de Caxias por ter sufocado esta revolta social. A revolta de Malês, ocorrida em Salvador, província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835, durante o Brasil Império, mais precisamente durante o período regencial, representou uma rápida rebelião organizada pelos escravos de origem islâmica, sobretudo das etnias Haussá e Magô, os quais buscavam principalmente a liberdade religiosa, contudo foi reprimida pelas obras imperiais. Em meados do século XIX, muitas revoltas ocorreram no país, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Conjuração Baiana, entre outras, decorrente do descontentamento de grande parte da população, onde os escravos envolvidos buscavam o fim do trabalho forçado, das humilhações, das torturas, das violências físicas e psicológicas, das péssimas condições de vida, dos abusos sexuais e, consequentemente, almejavam o fim da escravidão no país. De tal modo, a insatisfação dos escravos se espalhou pela Bahia, tanto pelo sistema político e econômico que reinava no país, quanto pela liberdade religiosa, posto que eram obrigados a participar dos cultos católicos. Sem espanto, a revolta dos malês representou a mobilização de cerca de 1.500 escravos africanos, os quais lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica, ou seja, os escravos muçulmanos. Desse modo, contrariados com a imposição da religião católica, os malês se uniram com o intuito de defender e manter o patrimônio religioso, tal qual suas crenças, cultos e costumes. Destarte, liberado por Pacífico Lis-Sultan, Manuel Calafate e Luiz Sani, a revolta dos malês ocorreu no centro de Salvador, iniciada pelo ataque dos malês ao exército, que pretendiam libertar os escravos dos engenhos e tomar o poder. E teve também a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Foi a mais importante rebelião no período da regência do Brasil, que ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos. Foi de 1835 a 1845. Teve início durante a regência de Feijó e só terminou no segundo reinado. Foi favorecida pelo caráter militarizado da sociedade rio-grandense, organizada em meio à luta fronteiriças desde a época da colônia de Sacramento. A Guerra dos Farrapos foi promovida pela classe dominante gaúcha, constituída de estanceiros, donos de grandes propriedades rurais, usada para a criação de gados, indignados com os elevados impostos territoriais,
além das altas taxas sobre as exportações de charque, couro e selos. Além disso, as ideias republicanas e federativas encontravam muita receptividade entre os rio-grandenses, estimulado pelas vizinhas repúblicas platinas. Agravando a situação, em 1835, o regente Feijó nomeou o moderado Antônio Rodrigues Fernandes Braga como presidente da província, o que não foi aceito pelos gaúchos. Na Assembleia Provincial tornou-se cada vez mais viva a oposição ao presidente Fernandes Braga. Em 1843, para evitar a intensificação do conflito, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi nomeado presidente e comandante das armas. Depois de várias derrotas, em 1845, os rebeldes aceitaram a proposta de paz oferecida pelo governo, que incluía algumas vantagens: a anistia, a incorporação dos ofícios farroupilha ao exército imperial, libertação dos escravos que havia lutado ao lado dos farroupilhas, devolução das terras que havia tomado dos rebeldes, diminuição dos impostos naquela província e aceitar o fortalecimento da Assembleia Provincial. Então, galera, lembrando, né, se vocês quiserem rever essas aulas, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá, diariamente, é postada as atividades diárias de vocês. E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.